Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar, né, para se juntarem a mim aqui embaixo os realizadores que vão poder conversar um pouco sobre seus filmes conosco. Janito Gomes, Jonathan Gomes e Pedro Maia de Brito. Espero que essa conversa possa ser a mais aberta possível, né, as participações com o tempo curto que a gente tem. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença, né, de todos aqui junto comigo, a oportunidade que o festival nos dá de ver esses filmes maravilhosos e conversar com os seus realizadores em seguida. E especificamente queria sugerir uma das coisas que eu gostaria de ouvir, né, de vocês aqui, além de ouvi-los falando sobre seus filmes. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam de ver os filmes juntos, né, um do lado do outro. Eu acho que essa escolha de programação, para além da curadoria, né, de ter selecionado esses dois filmes que já tem um sentido nessa escolha, a escolha da programação aqui tem um sentido também e me parece muito interessante pensar sobre ele. Mas, para além disso, eu acho que a gente pode conversar bastante sobre várias coisas, né? Os filmes são belíssimos e muito intensos e muito repletos de questões. E, em vez de ficar falando, eu gostaria, então, de ouvi-los. Não sei. Então, mais uma vez, boa noite, todas e a todos, né? Mais uma vez que falar a pergunta dele já de uma vez, né? Perguntaram como é que a gente se sente pelas juntos assim, né? E eu acho que achamos assim, né, que para mim eu acho que uma honra, né, que assistir assim junto, né, e ver, né, como é que a nossa realidade e eu como sentimos assim, ver assim como todos mundo juntos aqui, né, que eu sentes assim um pouquinho mais forte, né, sentimos assim mais forte porque se a gente vê assim com sozinho assim, né, vê mais vês assim filme, mas como é que vai falar de novo como as pessoas de novo para você, né? Como que vai ser, né? Então estou sentindo que como é que a sua juntos assim, né, que eu sente mais forte, né? Com a primeira essa pergunta, né, que já falei a pergunta mesmo, né? Então outra questão que essa Auerá, né, que a gente fizeram, né, junto, né, e esse aí com realizado o sonho do meu pai, né, realizados como meu pai, né, que antes a gente vive na beira da estrada, a gente não tem mais lugar para nós rezar, para nós fazer o coteju dessa forma, fazer caça, né? Então, né, quando ida do meu pai lá pro Tecorrá Guaiviri, né, que ele falaram assim que vamos trazer tudo de novo, o nosso antepassado que usava nesse momento, usavas aqui, né? Coteju, guarru, escola diferenciado, né? E mostra trazer o barraco, né, que você vê lá, né? Então,
a gente pensaram, junto com o meu rezador, junto com a comunidade, né, pensaram assim que para nós levar o caminho do meu pai e levar o futuro, né? O, dessa com essa filme e com essa ver com essa assim, né? Que para nós para nós como eu sou filho, se sentes assim, a gente para nós para nós a gente não matar o Nísio, né? Que o Nísio está vivo, né? Nem seja pelos assim, a gente sabe que estão mortos, mas pelos assim, que pelo futuro, como é que eles falaram para trazer todos de volta ali, tem, né? Tem tudo, né? Primeiras coisas, ele para vir ali, para ter corra Guaviri, que primeiras coisas a gente, quando a gente entraram lá em Guaviri, quando entraram em 6 meses, a gente já colocaram essa casa de reza. E já estava ensinando as crianças, né? As crianças, todo mundo é idosa, né? Todo mundo fica alegre, alegria, né? Reza, faz coteju, nhemboê, né? Então nós aprendemos junto, né? Também e nós levamos a fala do meu pai, né? Nós para nós assim renasceu de novo lá, né? Que o nosso cultura, né? Porque quando a gente estava lá na beira da estrada, né? A gente como é que nós vamos rezar na beira da estrada, na beira da rodovia, né? Então a gente procurou a melhor forma para a melhor vida para nós, né? Para nós e para o nosso filho, para o nosso futuro também, né? Então a gente pensamos, né? Eu junto com o meu rezador, junto como eu também cineasta, o Jonathan, mais outros cineastas, a gente pensaram e a gente levantamos dessa forma, né? Para mostrar, né? Para ver, né? Como é que o nosso tem uma para fazer isso aí é um trabalho mesmo para nós, né? Trabalhos assim e a gente usamos mesmo pensamentos para nós montar isso aí, né? Porque a gente para nós montar tudo isso aí é só a gente nós gravamos só gravamos um mês a gente gravaram, né? E sem assim sem concursados assim, né? Sem concursados, sem nada, né? Porque chegaram a câmera pelas nossas mãos, né? A gente pensamos, né? Como é que nós vamos lançar, né? Colocar, né? Para ficar registro, né? Como que ficar registro nunca mais apaga, né? Já fica para sempre, né? Com essa data, com esse lançamento desse 2016, né? Que fizeram, né? Aí até para nós idosos, até agora que as pessoas as crianças que teve 6, 7 anos, né? Já viu também, né? Então ele falou que falaram até as crianças, os alunos falaram que já está ficando para sempre, né? Até essas pessoas, crianças de 8 anos, que vai crescer, vai ter neto de novo, mas o registro vai ficar para sempre, né? Então, não sei quem que mostrou aqui de 1925, 1945, essa foto, né? Então, como é que está ficando o registro, né? Então, dessa forma que a gente está pensando, para ficar, né, para sempre, né? Como é que a luta dos Guarani Kaiowá na retomada, né? Como é que a gente passa, né, e vive, né?
numa retomada, né? Para ficar para sempre, né? E também a gente precisamos mais, não é só isso que a gente quer colocar mais, né? A gente iria colocar mais, né? Então, já que já estão aqui, com certeza tem mais aqui o apoiadores, né? Aí a gente está pensando mais registrar mais outra forma, né, para nós fazer mais, né? Porque não é só isso que a gente quer mostrar, né? Tem várias coisas para mostrar, né? Para mostrar para o branco, né? Então nós assim precisamos mais para fazer, mas nem tem várias coisas para repassar, né? Para passar mesmo, né? Para mostrar mesmo, né? Então a gente prefere mais assim projetos assim, né? Para fazer mais, né? Porque cada dia, cada mês muda essas coisas, né? Então nós tem que como eu, né, como responsável, como cineasta do Guavirina, eu estou pensando assim, junto com os alunos, né? E também a gente colocar assim para os alunos, desde que a gente ganhando também com essa para fazer essa filme, para fazer, né? A gente ganhando também uma câmera, né? Mas isso aí a gente usa dentro da nossa sala de aula, né? Porque nós também iríamos mandar aprender até as crianças, né? Porque talvez que nós está numa retomada, a gente não sabe qualquer dia, até tal dia que nós vamos sobreviver e viver, né? Porque a gente está passando um perigo dentro da retomada, né? Então a gente já, nós primeiro que fizemos, nós que pegamos primeiro essa câmera, né? Então nós de novo ensinamos para nossos crianças, né? De 7, 8, 9, primeira série, segunda série, que já é um pequenininho, mas a gente já manda ensinar, né? Porque para nós é importante isso também, porque agora talvez, mais para frente, agora talvez a gente não vamos fazer de novo uma retomada, né? Então dessa forma a gente precisa aprender todo mundo, né? Não é só jovem, e não é só todos, até o idoso, né? Porque até idosos prefiro também eles mexer dessa forma. Alguns que também que mexer, né? Porque nós também queria mandar aprender, sabe por quê? Porque quando a gente entrar numa retomada, se algum vai em frente, pega a borduna, pega a flecha, não pode pegar as câmeras, né? Então, alguns jovens sabem mais rápido possível assim para esconder, né? Então, dessa forma que as nossas crianças, nós colocamos também na sala de aula para eles aprender, né? Porque os jovens mais rápidos assim, ele esconde mais rápido, né? Então, dessa forma também a gente precisa dessa forma também, né? Por isso que a gente queria mais dessa forma, mas não é só nas tomadas, mas tem vários tipos para nós repassar, né? Tem casos assim tem assim para passar essa aí, a gente colocar a vai uverá, sabe por quê? Que nós colocamos a vai uverá? Porque a nossa reza, primeiras coisas vem do raio, né? Que fala assim, né? Tua poeira wa purubico seaju, né? Então, vem pelos raios, né? O que nos reza já vem pelo raio, né? Então, aonde que nós estava, algum já foi ficar lá em Guavirê, viu como é que é. Chegou alguns caras aí, algum já chega, já fica relâmpago
em cima do nosso decorrer, né? Mas isso que nós que rezamos para ele, para rezamos para Nhanderu para proteger nós, né? Nem aquela hora eu falei, a gente estava protegendo pelo raio, né? Porque no raio a gente, nem eu falei antes, né? Com raio não tem desculpa não, né? Então a gente rezamos dessa forma e gravamos a realidade para mostrar, porque o Guarani Kaiowá não brinca com ninguém, né? Não brinca com ninguém porque as nossas rezas são muito fortes, né? Então seria a gente, nós, como Guaiviri, queria mostrar, né, para os caras aí como é que o indígena tem mesmo poder na reza, né? E também agradecemos de novo, né, que levaram câmeras para o Guaiviri, né? E nós fizemos essa para mostrar, ficar para ficar como registro, né? E para ficar no todo, né? E também para ver assim para algum lugar, né? Para festival, para algum lugar para universidades que se quer, né, também estudar por ele, né, como é, também a gente autoriza isso, né, porque para nós, se for ir assim na universidade, com certeza que ele vai ver, com certeza que ele vai apoiar os Guarani Kaiowá e comunidade Guaiviri, né. Então dessa forma a gente precisa, como responsável dessas assim, a gente conversaram todos nós, né, que a gente precisa isso e para repassar para a universidade também, para algum lugar da Universidade Federal, se precisar, pode avisar que nós autorizam para ver e para estudar deles e para ajudar e para apoiar o Guarani Kaiowá e também comunidade Guaiviri, né? Porque a gente, você vê ali, né, uma parte que o Jonathan e o Valmir, né, falaram sobre o meu pai, né? Que fizeram falaram como é que mataram, como é que levaram, né? E essa que a gente está mostrando com Vela, com o Jonathan, com o Valmir ali, com o filme, porque a gente está mostrando essa aí porque até agora meu pai não foi encontrado, né? Mas o pensamento do Nísio está todo encaixado lá, já está tudo ali, né? Nós vamos levar esse encaminhamento no futuro, né? Não vai acabar porque a gente já estava pelo nosso decorrer e nós já estava com pelo menos a gente não ganhou ainda as nossas terras, mas a gente já estava com pelo menos com um pedaço, né? Em Guaiviri, né? A gente já estava com duas tomadas, né? E quase 900 e pouco hectares, né? Poucos ainda, né? Mas a gente com... E desde que a gente fizeram isso aí, a gente permaneceram numa 130 metros quadrados ciliar, assim, né? Pouquinho, né? Então, ali a gente montaram as casas de reza, e ali que nós filmamos de dia, à noite a gente coloca assim, né? Colocaram dentro das casas de reza. Aí nós todo mundo corrigimos se ficar bom, não ficar bom, né? Se não ficar bom, a gente ia de novo filmar, né? 2 ou 3 vezes, né? Qual é que vai ficar melhor para nós mostrar para os caras aí, né? Então a gente trabalhou mesmo um pouco, o dia mesmo deu trabalho, mas a gente conseguiu para chegar dentro
para chegar dentro da cidade, né? E como é que a gente perdeu também mostrar aí dentro desse filme também tem o nosso rezador falaram que tem o Iputê, né, o coração da terra, né? Ele explicaram como é que o coração da terra, né? E também falaram assim, né, que não sei se algum gravaram na mente, falaram assim, né, o vivência do branco no indígena nós não vamos alcançar, né? Nem o branco não vai alcançar o nosso vivência, né? Você viu nesse pedacinho que falaram assim, né? Então isso são verdade mesmo, porque a gente fala e reza, né? E também lá dentro do nosso Tecorá, né, que a gente vive assim, né, que a dia, né, como que trabalha, como que a gente come, como que a gente toma banho no rio, né? E também as nossas casas são sapê, né? E a gente não tem as nossas casas assim pelo de piso, né? Pelo chão mesmo, né? Então por isso que eles falaram assim que difíceis nós se alcançar pela nossa vivência, né? Então, né, que dessa forma eu, né, como responsável do Guavirina, eu achei muito bom com essa filmagem, né, que eu cada vez que se passar cada mais algum lugar, né, fora do nosso estado, né, eu se sentia assim mais forte, porque assim eu se sentia mais forte porque alguns nem que seja não é todo, mas algum 3 ou 4 de lá vai pegar mesmo algumas coisas e vai ajudar o Guaviri, comunidade guavirina, porque a gente nós comunidade guavirina precisamos desse apoio, desses ajudas, né, porque também para ajudar assim, né, pela divulgação, assim como é que a gente está precisando do nosso território, né? Já que nós já estava nesse pedacinho, mas a gente precisa tudo do nosso território, né? Então, a gente já mostra ali que como é que a gente passa na retomada, onde que está o Valmir e o meu irmão, aonde que você vê onde que está o barraquinho, a menina dormindo lá. Dessa forma a gente fizeram para retomar de novo de voltas o nosso terra tradicional que a gente passa, né? Então lá pelo menos mostra e quando você viu essa correndo quando viu o branco, a gente correu dessa forma e alguma criança chora, né? Mas ali só para mostrar assim que como é que a gente fizeram retomada, que mostrou ali um pedaço também dessa forma, né? Então, e também o Valmir, quando você vê aquele pé de árvore e só a soja, num pedacinho, o Valmir falaram assim, né? Se a gente tem no começo celular de câmera ou câmera, a gente tem, seria eu gravado tudo que foi acontecido do Nísio, falaram assim, né? Então, naquele momento, ele tem uma desse tipo de celular simples, né? E igual do Jonathan aqui, né? Igual Setembro não tem das câmeras, só para ligar, né? Então, tem só dessa forma, né? Aí que o Valmir falaram, né? Se eu tivesse uma câmera de celular ou câmera, eu teria gravado tudo o que foi acontecido do Nísio, eles falaram nesse pedacinho, né? Então, dessa forma, ele lembrou, quando chegou essa câmera, lembrou para ele falar isso, né? E a gente precisa mesmo dessa forma, né? Que antes, né? Mas agora já está no nossa mão também, já tem pelo menos uma câmera com nós, né? E também agradecemos mais uma vez
essa cachoeira que foi convidados, cineasta Guaiviri, né, como eu sou liderança, como Conselho do Alto Iguaçu, também já faço parte cineasta do Guaiviri, né. Então eu agradecer mais uma vez esse, essa Cachoeira Andoque, né, que foi mais uma vez deu uma convite, né, e eu fiquei, não é só eu, né, até minha comunidade, né, eu tenho que levar de novo essa resposta, como é que eu declarei aqui, né, para você todo, né, como é que eu declarei aqui nessa cidade, né, como é que com certeza que eu for daqui, todas as crianças, meu filho, minha esposa, todo mundo vai perguntar como que você foi, como que você subiu no avião, como que você chegou lá, como que você vai estar lá, né? Então tem que declarar tudo para ele, e eu não posso mentir também, né? Porque eu não gosto também mentindo. Então contar a verdade para você, né? Repassar a verdade para você, né? Então agradecemos, até aí eu posso te dizer com o nosso filme, né? O Jonathan, você tem algumas coisas para falar também. Obrigado. Baixa aprender Pujaré. Boa noite a todos e a todas. Vou falar um pouco da experiência, como eu peguei, de como a gente aprendeu das câmeras, né? A gente não esperava que todas as filmagens que a gente fez, né, que ia se transformar num filme, mas para a gente fazer esse filme, né, a gente tive que gravar vários vídeos, né? A gente vamos gravar aquilo, não, do outro deu uma ideia, não vamos gravar aquilo, né? Mas quando a gente pensou, né, de juntar tudo, quando a gente viu, né, que a gente devia mostrar isso, né, das retomadas, de como é a realidade dos povos Guarani Kaiowá na retomada, não só no Guaiviri, né, mas em todo retomada de cada tecorá, né. Levou muito tempo para gente aprender a tecnologia, né, mas graças ao Nhanderu que deu experiência para nós, né? E os professores que foram lá de mostrar pra gente de como usar a câmera, de como filmar, de como editar também, né? Então, foi muito difícil pra gente montar esse filme, né? Mas que o Nhanderu deu a experiência para nós, né? E também agradeço o pessoal do Cachoeira Andosco que deu a oportunidade para nós de estar aqui, né? De mostrar o vídeo do Guaiviri, de todas as comunidades que estão esperando nós, né? Que vamos levar a resposta para nossa comunidade, para nossas crianças, para nossos caciques, né? De como foi o filme, né? Então, essa é a minha palavra. A population é a Japão. Boa noite. Enfim, respondendo a sua pergunta sobre a conexão entre os dois filmes, acho que antes de tudo a luta, né? Enfim, essas duas lutas, na verdade acho que dois fragmentos dentro de um histórico de luta enorme, e a luta por terra, né? A luta por moradia. A luta por moradia e identidade, né? Sendo a terra um elemento essencial para a identidade de um povo, ou a luta por moradia para que um povo, enfim, talvez possa em conjunto, seja da organização do movimento, desenvolver também uma nova identidade, pensando que há uma convergência de pessoas, sejam indígenas que estão nessas ocupações, ou pessoas daqui do Nordeste, oriundas de outros estados, negros, brancos, enfim, que uma comunidade possa surgir a partir da luta que empreende, seja o MLB, o MTST ou outras tantas organizações que lutam por moradia digna.
É, e, enfim, o celular, como você bem coloca. Um filme que termina com um grito de um celular virado para si e um outro que, enfim, filma também a estrada, que é um elemento que está no que Cadu filma, e coloca talvez um horizonte distante dentro de um descampado que vocês narram, né, que ali havia o cerro de tal e tal maneira. E um celular que não estava no momento em que houve uma determinada ação brutal por parte, sejam dos jagunços dos latifundiários ou da própria polícia militar que se faz de jagunço, né? Enfim, então acho que nesse ponto há um casamento enorme entre os dois filmes e foi muito interessante ver, pois geralmente na Missão Cadu ele encerra a sessão. Ele, poucas vezes eu vi ele, na verdade não vi ele começar. Ainda que seja uma sessão de 2 filmes, enfim. Mas eu acho que respondendo sua pergunta, é isso. Eu posso? Não, eu queria, então, enfim, aproveitar para falar algumas coisas sobre o filme. Ele completou 1 ano agora de sua primeira exibição e que tá rodando. Mas não, deixa o povo perguntar. Então é isso, deixa o povo perguntar. Obrigado pelas falas. Boa noite. Oi, mais cedo na outra mesa, você falou que tem uma escola que as crianças têm que ir, além da que vocês dão aula para ela na aldeia, não sei. E eu queria saber se essa outra escola, quem é que dá essa aula e se eles conversam com vocês, se vocês também escolhem o que vai dar aula, se eles dialogam com a cultura de vocês, ou se vocês não têm nenhuma participação nessa outra escola. Olha, a gente, como eu com o meu professor de lá do Guavirê, e também junto com a comunidade, a gente pensou para nós ensinar para nossas crianças, né? Mas o outros acampamento e o outro escola nem pensa isso, né? A gente está pensando, sabe por quê? Nós pensamos colocar isso porque eu sei que mais para frente, mais no futuro, nós vamos precisar, né? Por isso que a gente colocaram, a gente falei assim, nós mesmos ficamos como professor pelas câmeras para ela, a gente mostrou para ela como é que para usar, como é que para gravar, aonde que para mexer, né? Nós mesmos ensina mais em outra escola, em outro municípios assim, ele não pensa isso, né? Não pensa para ensinar para os alunos deles assim, né? Aí nós mandamos as crianças, nós mandamos gravar o nosso costume, né, o nosso cultura, né, à noite, depende da idade, nós manda gravar à noite, depende das crianças, nós manda gravar de dia, né? Depende também as crianças o que eles querem gravar, né? E nós colocamos assim, como eu, o Jonathan e mais o outro que estava lá, a gente... Exemplo, eu pego assim uns 7 crianças. Aí eu levo lá no mato eles para ensinar, eu ensino para ele no mato como que ele vai passar com câmera na mar com água em cima da árvore que de longe. E outro grupo pega as crianças, não é de dia todos assim, né, mas um dia assim do outro assim, né, que a gente leva mais como nós Guavirê, a gente pensamos que como eu estou pensando como que nós vamos, como que vai servir essas crianças no futuro, né? Então, outra escola não pensa isso e também
Não tem escola, né? A gente deu como voluntários para ela, como que a gente já tem essa aí, e a gente deu essa ensinação para nossas crianças, né? É isso. Tem uma pessoa lá na frente, depois eu vejo. Boa noite. Eu fiquei, enfim, encantado com a sessão. Achei 2 filmes juntos muito fortes. Pedro, essa é a 3ª vez que eu assisto seu filme Cachoeira. A primeira foi exibida pela professora Maranta na ocupação da gente, no ano passado. A 2ª vez, o Cineclube Mário Guzmão exibiu, pouco tempo atrás, na rua. E agora, aqui no Cachoeira Dog. Da 2ª vez que eu participei, mas enfim, que a gente estava no processo de construção da mostra, a mostra tinha uma questão, que a questão também partilhava um pouco das discussões da primeira vez que foi exibido, que era uma questão que dizia assim: o que pode o cinema diante das urgências do mundo? E aí, eu lembro que na sessão todo mundo ficou muito comovido com o filme, um silêncio absurdo, assim, depois. E aí, eu vou falando algumas coisas, mas eu queria primeiro dizer que eu estou tentando pensar ainda com essa terceira vez que eu assisto o filme. Então, é quase um pedido, sei lá, de licença, para também não parecer ofensivo nada que eu venha falar. Aí a primeira coisa que eu queria saber era de você, como é a sua relação, e a do Ayano, com o Cadu e com a comunidade ali, da ocupação. E aí eu queria completar a questão no seguinte ponto. Hoje, assistindo, eu tive a impressão, eu fiquei olhando o Ian Felipe. E fiquei olhando o Ian porque o Ian é um dos poucos que olham diretamente para a câmera. Me parece que na primeira parte do filme, né, que a câmera estava meio imperceptível, assim, ainda que ela obviamente age e que as pessoas respondam a essa presença, né? Mas o Ian, ele fura esse bloqueio, ou pelo menos esse sistema, e ele olha diretamente para a câmera mais de uma vez durante a conversa, na verdade, o movimento. E engraçado que o Ian é o mais jovem de todos, assim, né, tipo, do filme. Na verdade, tem as meninas, tem as crianças, as meninas, mas, enfim, das gerações, né, desse encontro de gerações que está conversando. E o Ian, inclusive, ele vai falando, ele vai contando a experiência, ele fala do vinagre, né, fala o quanto isso também serviu a ele. E eu tenho a impressão, ainda que eu não saiba direito explicar, que quando o Ian olha para a câmera, ele parece fazer o mesmo movimento que o Cadu quando olha para a câmera. E aí, eu acho, só que tem uma diferença, que é o seguinte... enfim, eu posso estar muito enganado, assim, estou tentando pensar agora, sabe? Mas é o não querer morrer, tal como a menina fala. E no olhar dele, eu ouço o que a menina fala, assim, sabe? Essa vontade de não querer morrer. E eu tenho a impressão que que nessa coisa entre a missão e o personagem, o Cadu, o filme se concentra muito no Cadu e parece que a missão ela perde o presente, sabe? Perde o agora, ou perde a possibilidade do filme intervir nessa missão, sabe? E aí eu queria pensar sobre isso, assim, né? Até que ponto o filme ele trabalha no luto, sabe? Ele fica no luto. Queria saber de você, assim, queria saber isso também a partir da sua relação, da relação de vocês com essa comunidade, com essa ocupação. Enfim, porque é muito duro ver o Cadu e saber que ele morreu depois daquelas filmagens, 4 meses após a filmagem, mas também é muito duro que a gente pare no luto, assim, ainda que enquanto espectador, sabe, do filme, e que a gente fique só não sei, me parece nesse lugar de consternação. Bem, é mais ou menos isso. Tá. Por parte. Acho que sua primeira pergunta foi o que é que pode o cinema? Nada. Enfim, se pudesse alguma coisa, eles teriam terra, Cadu estava vivo, as pessoas casam e essa sensação não existiria.
Acho que o cinema ele não pode nada, inclusive é uma pena que essa sessão exista. Essa sessão, que esses filmes existam. Porque é a razão deles existirem, enfim. Eu não acho que o cinema possa nada. E acho que se, enfim, quanto mais esperança a gente depositar na possibilidade de um cinema que ele vai fazer algo, se a gente não for os Estados Unidos, nada vai acontecer. Enfim, acho que a questão, se é uma perspectiva de mudança, essa pergunta, acho que ela parte de um corpo a corpo. Ela parte na base, ela parte numa relação, ela parte da presença. Acho que um filme é um detalhe disso. E aí, com relação ao luto, de fato, a morte de Cadu ela ocorreu durante o processo de montagem do filme. E, obviamente, em função de sua história de vida, de sua luta. E, vou dizer, o filme acaba no luto, porque, de fato, o filme já havia acabado. E, enfim, de fato, é preto, é luto. Até onde esse filme chegou. Ele é um dos filmes. Ele não pretende, enfim, dar conta da complexidade da luta empreendida pelas Brigadas Populares, ou pelo MLB, ou por todo o movimento por moradia em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar. Ele pretende dar conta minimamente da experiência de Cadu naquele momento em função do que ele havia registrado. Eu acho que qualquer outra coisa que surge a partir disso é em função do próprio Cadu, das imagens e de como se articula o discurso, consciente e inconscientemente. Então, voltando ao corpo a corpo, respondendo as suas perguntas, eu não moro em Belo Horizonte. Caiano é de lá e mora, eu sou de Recife. Quando a gente filmou o Na Missão, isso era 2015, eu morava em São Paulo no momento e tinha ido passar 2 semanas, não sei, em Belo Horizonte. O que acontece desde fim de 2012, começo de 2013, a Iano atua junto ao movimento de luta nas bairros de Vilas e Favelas, que é o MLB. E, então, ali fazia mais ou menos 2 ou 3 anos de engajamento e participação ativa nas ocupações, seja no Barreiro, que é uma outra região, com outras ocupações, ou no momento na região da Isidora, com Rosa Leança, Rosa Leão, Vitória Esperança, que, enfim, vive cerca de 30 mil pessoas, e é dos maiores conflitos fundiários urbanos do mundo hoje, da América Latina. Então, talvez por isso a urgência também em se falar sobre esse lugar, por conta da iminência de despejo. Não, enfim, o filme, inclusive, se pode alguma coisa, pode muito pouco, mas o filme ele teve como parte dos autos de um processo que impossibilitou o despejo, a remoção. Então, como parte de um processo. Ele só era mais um detalhe naquela pilha dos autos. Então, mais uma vez, ele não pode nada, ele é somente parte de uma peça jurídica. Ele constitui, portanto, não é o filme, é a presença. E aí que está. Essa relação de Ayano, militante do MLB, que se estivesse aqui estaria com a camisa, porque ele de fato porque ele está lá dando aula cotidianamente, porque ele está fazendo, enfim, uma série de atividades lá. Eu, das vezes que fui, participei, dando oficina, seja, enfim, convivendo com as pessoas, passando filme, qualquer coisa que tivesse ao alcance, e ainda o que eu posso contribuir à distância. Já nem sei, eu acho que eu estou talvez perdido na resposta. Mas... Me lembra? Me ajuda? Mas, enfim, a relação é essa. Enfim, é de militância, de atuação. Essa semana, pensando em cinema, especificamente, a gente terminou mais um filme. A gente está com outro filme, tem outras tantas pessoas que estão fazendo filme, também através dessas oficinas, também através de articulações que são possíveis, porque nós temos determinados privilégios, isso é óbvio. Afinal de contas, eu estou aqui. A Ayano não está aqui hoje porque a Ayano foi fazer um intercâmbio e ele está em Sevilha. Eu estou aqui. Cadu está morto. E quando a gente senta, assiste as imagens e vai conversar sobre o filme, o que a gente pensa é: Cadu vai viajar com esse filme para os festivais. Entrando em qualquer lugar, quem vai é Cadu. Ponto. Não existe. Quem tem que estar aqui falando era ele. E, enfim, o filme é só um filme, no final das contas, que tem potências, é óbvio, mas
Efetivamente não pode nada. Efetivamente cinema não pode nada. Eu acho que não é perder esperança, eu acho que é depositar as esperanças no outro tipo de ações. Eu acho que o cinema parte complementar das coisas, ele não tem que ser campo de atuação, assim, objetivo. Acho que está no nosso trato, na nossa lida, como a gente come, com quem a gente come, onde a gente come, e por aí vai. Não, enfim, não adianta estar tentando discutir luta de classe, fazendo filme assim, assim, assado, fazendo isso, aquilo, aquilo outro, para, no fim das contas, ser fotografia. Enfim, eu acho que é isso. Mas, no mais, é isso. Que se faça filmes, mais filmes, mas que, basicamente, se vá ao encontro das pessoas, que, no mínimo, se converse mais e se busque uma construção, uma organização que seja coletiva, para a gente chegar, enfim, pelo menos tentar efetivamente alguma coisa para além da tela de cinema e vir para o plano do real, do concreto. Deixa eu só rapidamente, assim, a gente vai precisar encerrar, porque está bem em cima da próxima sessão, a gente já foi até além do tempo que era esperado, né? Infelizmente, a gente tem que ter esse corte abrupto para o resto do festival continuar, que tem também, né, enfim, outras coisas, mas eu acho que a gente pode continuar essa conversa, né, aqui fora, né, tranquilamente. Para isso também que o festival serve, né? A conversa não precisa estar concentrada no momento do debate aqui, formalmente, registrada, etc. E só para encerrar mesmo, eu acho que dentro dessa conversa e tocando um pouco também no outro filme, de fato, o cinema, se pode alguma coisa, pode muito pouco, né, justamente porque ele está, pelo menos esse cinema que a gente está vendo aqui, muito longe do poder, né, do espaço do poder, mas talvez ele tenha efetivamente muita potência, né, muita possibilidade, muito horizonte de sentido e de toque mesmo, né, no sentido de comoção, de comover, a partir daí gerar algum tipo de ação. Em todo caso, nisso que eu acredito, vendo esses dois filmes e vendo os dois filmes juntos. Enfim, obrigado novamente, obrigado pelo festival e por vocês estarem aqui, e obrigado pelos filmes. Eu tinha me esquecido de agradecer por isso, né? Eu agradeço a cada um de vocês, a todo mundo que esteve envolvido nesses filmes, a Cadu, né, e a todos os demais que estiveram por trás desses filmes, que são coletivos, efetivamente, né? Enfim, vamos encerrar. Muito obrigado.